Olá pessoal, tudo bem? Maquilar Dias aqui ao seu dispor. Eu estou falando aqui, essa é o quarto vídeo, a quarta parte. Eu estou gravando vídeos curtos aí de 8 a 9 minutos para poder pôr nas redes sociais. Mas esse é o quarto vídeo e o último, eu acho. Tá? Eu estou falando sobre de onde surgiu a nação de Israel. De onde surgiu essa nação, tá? Essa nação que é tão abençoada por Deus e tão odiada por alguns e tão perseguida por outros, né? E uma nação milenar aí. De onde surgiu esse nome Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel? É isso que eu estou falando, né? Eu estou falando aqui da geração, quando é que veio os patriarcas. E eu falei que Jacó, ele sai de uma luta com Deus ali do Vale de Jaboque. E quando ele sai, Deus fere ele e muda o nome dele de Jacó para Israel. De agarrador para povo de Deus, nação. E Israel sai. Logo em seguida encontra o irmão dele dá o perdão para ele e ele recebe o último pedido que ele fez para Deus e ele entra em paz, tá? E aí Jacó, quando ele entra em paz com o irmão dele, ele despede do irmão dele e vai procurar um canto para ele, que ele está muito rico. E então Jacó tem 12 filhos, tá? Tem 12 filhos. Jacó está com seus 12 filhos e uma filha. E Jacó tem um filho de Raquel que se chama José, certo? E Jacó amava José mais do que os seus outros filhos, a Bíblia diz isso. E aí Jacó faz uma túnica para José e José começa a usar essa túnica e era uma túnica colorida, porque a roupa do hebreu é colorido, do judeu, do israelita, era colorido. E aí Jacó, ou melhor, já Israel, né? O nome dele já foi transformado em Israel. Ele dá uma túnica de manga larga para o filho, e quer dizer, quem usa manga larga é administrador, os irmãos vê, quer dizer que José vai administrar sobre nós, E aí José tem 17 anos, e aí Jacó, Israel, não cumpre a promessa que ele falou para Deus, que se Deus desse para ele segurança, pão, comida e não faltasse nada para ele, ele voltasse para casa dele em paz, ele seria dizimista de tudo. E como a Bíblia não mostra ele dizimando, eu tenho certeza que ele foi infiel a Deus. Deus então vai lá e cria uma situação e leva José embora, tira dele José, e ele fica ali amargurado. E José é levado para o Egito como escravo, e Jacó desvia, volta a ser chamado de Jacó, deixa de ser chamado de Israel, fica 13 anos dentro da sua barraca, desiste da vida, cai em depressão, e os filhos têm que se virar por conta própria. E depois de 17 anos que José está no Egito, ele chega a ser, você sabe da história, ele chega a ser governador. Ele chega a ser governador do Egito e então a terra passa fome, os irmãos, todo mundo vai no Egito buscar mantimento, os irmãos vai também, e aí vocês sabem todo o acontecimento, E no final, quando Jacó Israel descobre que José está vivo, ele resolve se mudar para o Egito com 72 pessoas e seus filhos, Então ele vai para o Egito. Lá no Egito, o filho dele já é governador, o grande José do Egito. Ali, Jacó fica na terra de Gósen. Na realidade, ele não entra dentro das terras do Egito. A Gósen também pertenceu ao Egito, mas ele fica na terra de Gósen. Porque os egípcios achavam que o trabalho de mexer com ovelha, com boi, era um trabalho sujo. E os egípcios só faziam colheita de trigo, de trigo, de grãos, de espigas. E então, Jacó fica ali com a sua família. E ali eles são chamados de hebreus, porque Abraão, que foi o seu descendente, o seu ascendente, Abraão, ele foi chamado, apelidado de hebreus, e ali no Egito ficou os hebreus, que foi a família de Jacó, seus empregados, e com isso passou-se 430 anos. Os hebreus viraram escravos do Egito, porque aqueles faraó que conhecia a história de José morreram. E logo vieram outros conquistadores que tomou o lugar de Faraó e não conhecia a história de José, nem queria conhecer, e acabou escravizando ali os hebreus, que viraram escravos no Egito e ficaram lá no Egito
430 anos. Lógico que eles não ficaram escravos 430 anos. O tempo que eles ficaram como escravos foi mais ou menos uns 150 anos. O resto eles não eram escravos. E se tornou um grande povo. E até que levantou o libertador de Israel, o grande Moisés, que tirou o povo hebreus do Egito, certo? E aí, esse povo ficaram 40 anos no deserto, né? Quem que era esse povo? Esse povo era todos os filhos de Jacó, ou os filhos de Israel, que foi multiplicando, e mais de 6 milhões de homens foram para o deserto, ficaram 40 anos no deserto, depois entraram na terra de Canaã, e aí no deserto eles se dividiam em tribo, eram as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Israel, certo? Depois desses 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Israel só tem uma diferença das 12 tribos, porque os 12 filhos de Israel contava com Levi e contava com José. As 12 tribos, tira Levi e José e entra Efraim e Manassés, são os filhos de José. Então a única diferença dos 12 filhos das 12 tribos só foi essa. Então ali formou 12 tribos, certo? E daí quando entraram na terra prometida, aí eles se tornaram uma nação, a nação de Israel, com 12 estados. Cada tribo era simbolizado um estado, tá? Então se tornou a nação de Israel quando eles entram em Canaã, e essa nação foi se fortalecendo, aonde que surgiu a nação de Israel, através de um homem chamado Jacó, certo? Neto de Abraão, Jacó, ok? Aí Israel virou uma grande nação, certo? Era uma nação com 12 estados. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei foi Davi, que reinou as 12 tribos. Depois veio Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, reinou as 12 tribos. Depois veio o filho de Salomão, tá? Roboão, ele já reinou só 2 tribos, só Judá e Benjamim, se tornou um país, uma nação. E veio Jeroboão, que reinou as outras 10 tribos do norte, tá? As 10 tribos do norte desobedeceu, que era Israel, a capital em Samaria, desobedeceram a Deus, foram levados escravo pelos persas, pelos medos. Depois, 200 anos depois, Judá era outro país, Judá, que era a tribo de Judá e Benjamim, foram conquistados pelos bárbaros, por Babilônia, e Babilônia levou eles cativo, certo? 70 anos depois, a nação do norte, Israel, lá, com a capital em Samaria, as 10 tribos, nunca mais voltaram. Aí Judá, depois de 70 anos, através de Neemias, de Esdras, eles voltaram para reconstruir o templo em Jerusalém, certo? Então voltou a ser um país, os judeus de novo, sendo que tinha que prestar impostos para a Babilônia, tá? As 10 tribos nunca mais voltou os descendentes, homens que pertenciam a essas tribos, mas nunca mais se tornou um país, tá bom? Então, aí teve a nação de Israel, e a nação de Israel se concretizou ali na tribo de Judá, certo? Aí veio os conquistadores até chegar a Roma. Quando Roma veio, Roma fazia a mesma coisa, eles podiam ter a religião deles, o idioma deles, os costumes deles, mas eles tinham que prestar tributo a Roma, certo? E aí Jesus nasceu nesse estado da Judéia, tá? Aí Israel reduziu a 3 estados somente: a Judéia, Samaria e a Galileia, tá? E Jesus nasceu em um país que era dominado por Roma, tá? Então, depois disso, Jesus profetizou, a Bíblia tem profecia, Israel seria destruído, seria espalhado pelo mundo como os pintinhos que perdem a galinha, e assim aconteceu, tá? Depois, no ano de 1948, tá? Que Israel tinha espalhado para o mundo todo, não existia mais nação de Israel. 1948,
teve uma reunião da ONU, tá? Aonde que tiveram votando para ver se ia existir a nação de Israel novamente, só que era uma promessa de Deus. Então, Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto de Minerva e em 1948 foi constituído, liberaram avião para todos os judeus que quisessem voltar para Israel, e para lá eles voltaram e constituíram a nação novamente, tá? E são uma potência nuclear, uma potência financeira. Israel, assim que surgiu a nação de Israel, tá? Lá em Gênesis capítulo 12 diz que quem lutar contra Israel, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. É a nação mais próspera que eu já vi na face da terra. A nação ressurgiu do dia para a noite, tá? Tá em cima daquela profecia de Ezequiel, os ossos secos, tá? Os ossos secos. Aconteceu em 1948. A profecia de Isaías, que ele viu o revoar de pomba voltando para os morais da casa. Foi Israel voltando do mundo todo de avião. Foi liberado para eles voltar para Israel. Formou 6 dias que tinha nação, teve a guerra, tá? Teve uma guerra dos 6 dias, eles ganharam. Não adianta lutar contra Israel. Ai daqueles que pelejar contra Israel. Vamos orar por Israel. Foi assim que surgiu a grande nação de Israel. O povo de Deus, um povo escolhido. Eles são a menina dos olhos de Deus. Não confunda. Nós não somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. A menina dos olhos de Deus é Israel. Tá bom? Você entendeu de onde surgiu Israel? Assiste os 4 vídeos que tem aí na coisa que você vai entender. Esse é o último. Fica com Deus. Um beijo no coração. E o fim desta novela acabou.